E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos aqui no canal. São 2 conteúdos diários, o primeiro 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é sábado, dia 26 de abril. Olha, neste conteúdo de agora, claro, vamos conversar muito sobre Botafogo e Fluminense, a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, 9 horas da noite. A bola vai rolar no estádio Newton Santos. Qual será o time titular hoje, hein? Teremos um time titular forte. Quero falar sobre isso, falar da arbitragem, aonde assistir, entrar no clima desse clássico. A fase não é boa para o Botafogo, mas a gente sempre espera dias melhores. Só passando o recado, eu vou fazer live hoje, tá bom? Neste sábado eu ainda vou fazer uma live aqui no canal, 4 horas da tarde. Só a gente, vou estar aqui sozinho pra gente trocar aquela ideia. Eu vou respondendo a galera no chat, a gente vai entrando no clima do jogo. Então hoje, sábado, live, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Olha, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser vir membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, hoje tem clássico, Botafogo e Fluminense, 9 horas da noite, a bola vai rolar no estádio Newton Santos. Provavelmente um público abaixo, né? Não sei se por conta do horário, 9 horas da noite. Vamos ver se dá aí pelo menos uns 20 mil torcedores. Será que dá hoje no estádio Newton Santos? Pelo menos uns 20 mil torcedores. Então, é a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A fase do Botafogo não é boa. O Botafogo, nesse momento, é o 15º colocado com 5 pontos. O Botafogo, cara, só tem uma vitória nesse Campeonato Brasileiro, que foi contra o Juventude, tá? Então o Botafogo realmente flertando com a zona de rebaixamento. Além de um clássico, a gente quer ganhar. O Botafogo tem que ganhar, até porque se o Botafogo tropeçar, o Botafogo tá correndo risco nessa rodada já entrar na zona de rebaixamento. Ninguém quer isso. Então hoje é um jogo realmente pra gente vencer. O Fluminense, cara, tá brigando, né? O Fluminense tá sonhando com a liderança. O Fluminense nesse momento é o 3º colocado com 10 pontos. O Fluminense sonhando com a liderança, brigando em cima, depois da chegada do Renato Gaúcho. Só que tem um fator hoje que espero que pese ao nosso favor, né? O Botafogo, cara, não perde pro Fluminense desde 2022. De lá pra cá são 8 jogos com 7 vitórias consecutivas do Botafogo. Se o Botafogo vencer o Fluminense hoje, serão 9 jogos sem perder e a 8ª vitória consecutiva, um recorde no clássico. Então, cara, isso pesa ao nosso favor. Realmente o Botafogo bastante tempo sem perder para o Fluminense, e hoje é na nossa casa, hoje é no estádio Newton Santos. Independentemente da fase, temos que apoiar. Você que for no estádio Newton Santos, apoie do começo ao fim, porque temos hoje muito que vencer essa partida por todos esses motivos. Olha, o Renato Paiva, ele tá muito pressionado, né? Apesar do John Textor dizer que ele tá respaldado, não tem risco de demissão, mas a gente sabe como é que é o futebol, né? O futebol, ele é resultado, cara. O futebol, hoje o cara tá pensando de um jeito, amanhã ele tá pensando de outro, mas, segundo aí palavras do John Textor, ele não pretende mandar o Renato Paiva embora, mas ele tá muito pressionado. Hoje ele tem a volta do zagueiro Jair, que estava com dores no tornozelo. Então o Jair volta, vai ser titular na zaga. Sai do time o Danilo Barbosa. Não temos hoje o Santi, ainda está fora, e o Nathan Fernandes também, tá? Esses 2 jogadores aí no DM, até agora nada. Tem a situação do Marçal também, até agora a gente não sabe porque o Marçal não fica à disposição, né?
É metade do ano já, daqui a pouco. O Marçal voltou e até agora nada. Então a gente tem aí esses desfalques aí, os de sempre por enquanto. Olha, ontem tivemos o último treino do Renato Paiva no estádio Newton Santos. Ele promoveu mudanças no time. Mais uma vez, né? A gente vem falando aqui no canal, ele tá sem convicção nenhuma, né? Todo jogo ele muda o time, ele não tem um padrão, ele não consegue dar uma sequência, fazer aquilo que ele acredita. Ele tá sempre mudando porque ele tá perdido, cara. Essas mudanças, ele muda por mudar. Hoje, provavelmente, o Patrick de Paula, ele volta pro banco, no lugar que não era nem para ele sair. Temos ali hoje a volta do Vitinho na lateral direita, o Matheus Ponte vai para o banco, e nós temos ali o Matheus Martins na esquerda hoje novamente como titular. Então realmente essas mudanças é porque ele tá perdido, cara. Ele não acredita no que faz, ele não tem convicção naquilo que ele faz. Então talvez aí teremos mudanças hoje mais uma vez no time titular. Agora eu tô falando por mim, minha opinião. Se eu fosse o Renato Paiva, eu colocaria um time hoje com John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles. Digo mais, hein? No treino de ontem, o Alex Telles eu esqueci de falar, mas o Alex Telles também, apesar que o Alex Telles ele foi titular, né? Na Libertadores agora no último jogo, mas o Alex Telles volta a ser titular e o Cuiabano na reserva. Ele realmente não tem convicção no que está fazendo. Mas eu colocaria, se eu fosse o técnico, eu colocaria John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Savarino. Eu colocaria o Matheus Martins na ponta direita no lugar do Arthur. Por quê? Porque o Matheus Martins, ele é um jogador, cara. Eu venho falando isso há bastante tempo no canal. O Matheus Martins, ele tenta jogar na direita. Ele não tem o cacoete de cortar para a esquerda, ele gosta de ir na linha de fundo, ele gosta de atacar o espaço. Então eu daria uma oportunidade para o Matheus Martins na ponta direita, porque o Arthur não está bem. Na ponta esquerda, eu colocaria o Cuiabano junto com o Alex Telles na ponta esquerda e o centroavante Igor Jesus. A gente teria 2 jogadores para atacar as pontas, e a gente teria o Marlon Freitas junto com o Savarino circulando no meio, sem esbarrar em alguém. Então acho que um time hoje com Matheus Martins na direita, com Cuiabano na esquerda, seria interessante por esses fatores. 2 jogadores para atacar as pontas, o Marlon Freitas e o Savarino circulando, sem esbarrar em alguém. Ele vai fazer? Claro que não, porque ele está perdido, mas se eu fosse o técnico, eu tentaria essa escalação hoje. O Arthur está muito mal. Por que o Arthur não pode ir para o banco? Porque não tem ninguém. Não, acabei de falar aqui, é porque ele não tenta nada diferente. É um técnico de uma nota só. Ele não tenta fazer diferente. Ele não tenta mudar. Por isso que fica esse discurso. Não, o Arthur tem que jogar porque o Arthur não tem banco. Se ele fizer o que eu acabei de falar, era uma alternativa que ele poderia testar para ver se daria certo. O Fluminense, cara, vem hoje querendo ganhar o Botafogo por conta desse histórico. Bastante tempo sem vencer a gente. O Fluminense no meio de semana contra a União Espanhola poupou todo mundo, os jogadores nem viajaram, os titulares, o Renato Gaúcho não viajou, estão descansados, treinaram a semana toda, os jogadores do Fluminense focados nesse clássico contra o Botafogo, estão confiantes, como eu disse, né? Estão brigando pela liderança nesse momento do Campeonato Brasileiro. Tem um meio-campo interessante, eu acho o meio-campo do Fluminense um bom meio-campo. A gente tem que prestar atenção no Ares, não pode dar espaço para o Cano chutar. É um time muito experiente do Fluminense. Eu tenho certeza que ele vai querer jogar no nervosismo do Botafogo. A equipe comandada hoje pelo Renato Gaúcho vai querer jogar em cima dessa pressão, vai querer jogar em cima do nervosismo do Botafogo. Então a gente tem que prestar atenção. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar. Aí eu quero conversar com vocês aonde assistir o jogo, falar da arbitragem. Aí a gente vai trazer aqui o provável Botafogo que ele vai colocar em campo. Ele não vai fazer aquilo que eu acabei de falar, acho que não, infelizmente. A gente traz aí a provável escalação do Botafogo. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar.
Lembrando que hoje, sábado, ainda vou fazer uma live aqui no canal. Só a gente, vou estar aqui respondendo vocês 4 horas da tarde. Compartilhe esse vídeo nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Olha, a transmissão hoje, ela será feita pelo Sport TV e pelo Premier. E do jogo de hoje, o árbitro do Rio de Janeiro, hein? Bruno Arleu de Araújo. Cara, esse árbitro, se eu não me engano, foi ele que apitou Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. Aquele pênalti bizarro que deram pro Palmeiras contra o Sport. Eu acho que esse é o árbitro. Ele estava na geladeira e agora volta para apitar esse clássico. E no VAR, Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, de Minas Gerais. Vamos aqui à provável escalação do Botafogo. Ele deve entrar em campo hoje com John, Vitinho, Jair Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas Savarino, Arthur, Matheus Martins e Igor Jesus. Como eu falei na primeira parte do vídeo, eu faria algumas alterações. Eu colocaria o Matheus Martins na direita, no lugar do Arthur, e eu colocaria o Cuiabano na ponta esquerda, 2 atacantes ali, 2 jogadores nas pontas, e no meio campo o Marlon Freitas, o Savarino circulando sem esbarrar em ninguém. Esse seria meu time, mas tenho certeza que ele não vai fazer, ele tá perdido, ele tá sem convicção. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus. Aguardo vocês hoje na live, 4 horas da tarde, a gente conversa com calma sobre isso tudo aqui, a gente troca aquela ideia. Boa sorte pro Fogão, boa sorte pro nosso glorioso, muito pressionado nesse campeonato brasileiro. Se você chegou até aqui, obrigado sempre, se cuidem, fiquem com Deus, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.